Glória a Jesus. Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Ageu capítulo 1. Profeta Ageu, profeta menor, mas de grande influência no seu tempo. Aleluia, Jesus. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu não sei você, mas a presença de Deus, ela é tremenda neste lugar, a ponto de nós não conseguirmos ficarmos de pé. Oh, Jesus. Primeiro livro de Ageu, Ageu capítulo 1, e diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa aparelhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chegar para fartar-vos, bebeis, mas não dar para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe o salário para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeiras, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro a dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus, pois sobre o céu, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o cereal e sobre o vinho e sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. A palavra do Senhor a Ageu foi essa palavra. Esse contexto nos leva a 1 de Reis, aonde Salomão edifica o templo da casa de Deus. Por volta de 438, e aquela construção veio se erguendo, e Salomão fez aquela casa com tudo de bom e de melhor, porque era para Deus. Mas veio o tempo babilônico, o tempo a qual Deus permitiu que o povo fosse levado para a Babilônia, para o cativeiro. E durante 70 anos esse povo ficou desse cativeiro, até ao dia que o Senhor diz o povo: acabou o cativeiro, venha para Jerusalém. Mas nos planos do povo naquela época, e quando estava no cativeiro, no sentimento do coração era de reconstruir o templo do Senhor. Todo o desejo no coração na época babilônica era de reconstruir o templo do Senhor. Era de que fazer com que o templo de
Deus voltasse a crescer. E chega o dia da libertação, chega o dia da saída de Babilônia. E quando o povo chega, que se depara com aquele cenário, o templo todo destruído, a cidade toda queimada, tudo destruído. O sentimento de construir a casa de Deus caiu por terra e se acendeu neles os desejos de fazer a sua vontade, construir a sua casa, viver nos leitos da sua boa vontade. E essa palavra nos leva a entender que Deus, quando fala aqui no versículo 5, ele diz assim, deixa eu colocar aqui, ele diz assim: ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, lembrai do cativeiro, o que se era gerado no coração, por que não se faz nos dias de hoje? E com isso Deus, ele cessa o orvalho. O orvalho era a neblina, a chuva que vinha e arava a terra e dava os frutos e dava as colheitas, e Deus cessou. Deus começou a mexer com o povo. Aqueles que recebiam salário, o salário não dava para nada. Era como que se botasse no bolso e caísse pela perna embora. Eles pararam de ofertar na casa de Deus para se preocupar com os seus deleitos, com as suas vontades. E Deus diz: por que a minha casa está em ruínas? Porque nada se mudou da saída de vocês para a minha casa. Eu estou lendo um livro chamado Flávio Joséfio. E ele fala sobre a guerra dos judeus. Quando os assírios e os romanos invadiram o templo pela primeira vez, foi algo extraordinário, porque os judeus se fecharam dentro do templo, e a escritura começa a falar sobre o crescimento do templo, como foi edificado. As portas tinham que ser 20 homens muito fortes para poder fechar as portas. E o que o exército romano fez? Cercou toda Jerusalém, e ninguém saía de dentro da cidade. E aquele povo começou a passar fome, e as coisas começaram a acabar, começou a faltar, ao ponto de uma mãe pegar o filho e cozinhar para comer, porque não sentia mais comida no lugar. O cocô do pombo era como se fosse uma farofa, virou comida. Os animais já tinham acabado tudo. Eles começaram a comer um aos outros. E quando eles sentiam o cheiro de alguma coisa no fogo, invadiam a casa daqueles que estavam cozinhando para comer. E esse livro, esse Flávio Joséfio, ele relata algo interessante. Ele fala que quando chegaram na casa desta mulher e ela estava comendo essa criança, eles se apavoraram. Mas como isso você vai comer o seu próprio filho? Ela diz: veio do meu ventre, eu botei para fora, e eu vou comer, porque se eu não comer, ele vai morrer ou vai virar escravo. E esse livro, ele diz que os judeus, eles acabaram se matando. Se tornou a guerra dos judeus. Muitas vezes, amados, nós reclamamos dentro da nossa casa porque tem algo para comer, mas não queremos comer porque já comemos de noite ou comemos de manhã. Mas você não tem noção de quantas pessoas estão passando fome de verdade. De verdade. Em pleno século 21. Mas tem pessoas morrendo de fome. Se tem ovo, dê glória a Deus. Se tem arroz e feijão, dê glória a Deus. E o texto continua dizendo para nós
que Deus ele começa a pegar o povo e apertar o povo. Cessou o orvalho, não tem mais plantação, nada que se plantava nascia. Tudo que se tinha para fazer não acontecia, porque o templo não estava sendo edificado. Por que nós devemos construir o templo de Deus aonde nós estamos? Porque nós devemos chamar a presença de Deus para aquele lugar aonde nós estamos. Em buscar a presença de Deus, em fazer com que a presença de Deus ela seja notório tanto nas nossas vidas como nas vidas de quem está nos observando. E eu vejo essa palavra como Deus diz: por que vocês cuidam da casa de vocês e esquecem da minha? Chega o Natal, vamos pintar a casa, vamos trocar o piso, vamos trocar a louça do banheiro. Não é errado, é certo, é justo. Mas como está o templo de Deus? Como está o templo da casa do Senhor? Nós tínhamos um diácono aqui. No dia que ele comprou o piso da casa dele, que ele veio para a igreja numa quarta-feira, e o pastor André Bittencourt, ele falou algo interessante: gente, queria fazer uma campanha para a gente colocar o piso do banheiro, que o banheiro está muito feio. Ele virou para a esposa dele e falou assim: amor, eu tenho que ligar para a loja de material, porque eu tenho que mudar o endereço do meu material. Não, mas não é para... Não. Deus falou que é para trazer para a casa de Deus. Esse banheiro, que estão todo azulejado, era para ser o azulejo da casa desse irmão. Morava na favela. O grupo familiar, os ratos passavam pela nossa perna. E era muita gente. Mas ele investiu na casa de Deus. Se você vê a vida desse homem hoje, você não disse que era aquele homem que a casa dele andava rato no nosso meio, escutava a palavra junto conosco. Deus abençoou a vida daquele homem de uma tal maneira. E hoje eu tenho um relato dele na igreja que ele está, que quando tem campanha ele é o primeiro a levantar a mão. A casa de Deus ela tem uma prioridade. A casa de Deus ela tem uma prioridade. Os nossos dízimos e ofertas é a manutenção da casa de Deus, é o progresso do Evangelho de Deus. E esse povo saíram com um sentimento no coração de edificar a casa de Deus, mas no meio da caminhada, os seus pensamentos mudaram. Às vezes nós chegamos aqui na igreja com um sentimento de dar 20 reais. Eu te falo isso porque já aconteceu comigo, de ofertar 20 reais. E era o que eu tinha. Mas no meio do caminho, Satanás dá 10. Olha a padaria, troca na padaria e dá 10. E eu chegar assim, eu falei: não, cara, mas eu saí de casa que era 20, então é 20, eu vou embora. Sabe? São coisas que às vezes nós não atentamos, mas a nossa vida, desde o momento que aceitamos Jesus, é uma vida espiritual. Satanás, ele opera nos nossos ouvidos 24 horas, acordado, dormindo, ele está falando. Ele está falando aos nossos ouvidos. Buscai primeiramente o reino de Deus. Mas algo interessante para nos animar, e diz assim no capítulo 2, versículo 5, diz assim, e diz assim, capítulo 2 de Ageu, e versículo 5: segundo a palavra da aliança que fez convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais.
Amados, não temais. Diante da circunstância, não temais. Diante da tribulação, não temais. Não temais. Ageu capítulo 2, versículo 5. Deus lembra o povo da aliança que fez com eles quando saíram do Egito. Aí tem um texto que diz assim, deixa eu ver aqui, Ageu capítulo 2, versículo 3, e diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como naqueles dias aos vossos olhos? Naquela época havia a glória de Deus, havia uma riqueza, havia uma transparência entre um povo, mas quando o povo sai do cativeiro da Babilônia e chega e vê aquele cenário, a mudança muda. O que você tem olhado e contemplado de beleza? O que tem enchido os teus olhos com a aliança que Deus fez? Quem tem enchido os teus olhos de alegria? A glória da última casa, que é Cristo, que habita entre nós. Eu costumo a conversar com o diácono Wallace e ele fala: Joab, cara, eu tenho que trabalhar no domingo. E eu glorifico a sua vida, porque você trabalha no domingo. Não é errado, mas eu tenho algo para comigo, que se eu não conseguir pagar as minhas contas de segunda a sábado, o domingo não vai fazer diferença na minha vida. Eu estou 1 mês e 15 dias sem vir aos domingos. Eu conversei com o pastor que eu ia ajudar o meu filho a pintar a casa dele para ele se mudar, graças a Deus. 28 anos, amados. Pelo amor de Deus, tem que sair. 6 horas da manhã eu estou lá emassando parede, lixando parede, pintando parede. Mas quando dá exatamente 9 horas, eu começo a orar a Deus: Senhor, abençoa os meus irmãos que eles estão lá fora orando. Abençoa a minha igreja. A preocupação em oração, a preocupação com o templo, a preocupação com a vida dos irmãos me faz falta. Eu chego aqui 6 horas da manhã nos domingos. Eu venho fazer minha oração, me derramo na presença de Deus. Quando dá 7h40, chega o diácono Átila, começa a ligar as coisas, começa a tocar o teclado. Mas eu faço isso, não é para me gabar, é porque eu sinto falta de Jesus. Eu falo para minha esposa: filha, eu quero chegar aos 70, que está bom demais, mas se Deus me levar antes, glória a Jesus. Porque a minha vida não é aqui nessa terra, a minha vida é no céu. O meu espírito é dele, mas eu quero que a minha alma esteja com ele. Amados, não abra mão do templo, não abra mão de vir à casa de Deus, não abra mão de vir na escola dominical, não abra mão de orar, não abra mão de buscar a presença de Deus, não abra mão de estar na casa de Deus, não abra mão de comunhar com os irmãos. Quão suave e tão bom que os irmãos vivem em comunhão. Que essa palavra ela seja um alicerce na nossa vida. Nós somos uma base de um templo, e que ela possa nos alicerçar e nos fortificar, que possamos buscar a presença de Deus a todo dia, não só nos domingos, nas quartas-feiras, usar a Bíblia como um amuleto, não,
mas que a Bíblia ela seja o nosso manual de regra e vida. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus. Pode subir, meu pastor. Não abra mão do reino de Deus. Busque a Cristo. Queria que você aplaudisse ao Senhor. Aleluia. Glorifique a Ele. Glória a Deus.